Este podcast é uma realização da Tanana Filmes com o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Vai! Na hora de fazer, na hora de comer, se tem lugar que as coisas podem dar errado, esse lugar é a cozinha. Hoje vamos ouvir sobre decepções, falhas, erros e tudo de não tão bom que a cozinha pode proporcionar. Esse é o Histórias na Mesa. Quem conta a primeira história de hoje é a Fernanda, moradora do Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Ela nos dá a receita de como transformar as expectativas em pizza com fantaúva. Uma das minhas comidas favoritas, assim, eu amo demais. Minha mãe, ela cozinha muito bem, ela sabe cozinhar muito bem, ela faz tudo muito bem. E uma coisa que eu amo que ela faz é uma torta de frango com massa podre, assim, com um frango bem cremoso dentro. É um dos meus pratos favoritos, eu amo essa torta. E um dia, meu irmão tinha uma banda quando ele era adolescente, eu era adolescente. E aí ele fazia vários shows em inferninhos de São Paulo, assim, e eu sempre ia. Era tipo, eu gostava de ir, mas era um saco, porque eu ficava o dia inteiro, assim, das 2 da tarde até as 10 da noite, porque normalmente ele era, tipo, a terceira banda a tocar e tal. E aí tinha um show que ia, só que ele ia tocar duas bandas antes da banda principal. Então ele ia tocar mais uma banda e a banda principal. E a banda principal desse show era a Cine, que na época eu gostava muito. Então eu queria muito ver. E a gente tava nesse... Eu não lembro qual que era, não era uma casa de show muito famosa, mas era um inferninho, então... Tava muito quente. E tava todo mundo muito junto. E eu tava lá na grade desde cedo, porque eu queria ficar na grade pra ver Cine. E ver meu irmão também, né? E minha mãe me prometeu, ela falou: vai lá, fica feliz, tal, ajuda seu irmão, porque quando você voltar, eu vou fazer uma torta de frango e Coca-Cola. Então, eu tava lá só pensando, meu Deus, quando eu voltar vai ter aquela torta de frango maravilhosa em casa, Coca-Cola. E eu lembro de estar lá assim, e suave, eu só ficava pensando, a torta de frango e Coca-Cola, a torta de frango e Coca-Cola. Beleza, teve o show, foi legal, foi maravilhoso. E eu voltando pra casa, torta de frango e Coca-Cola, torta de frango e Coca-Cola. Eu cheguei em casa, minha mãe falou: nossa, não consegui descongelar o frango, não deu pra fazer a torta de frango. Eu já fui no chão. Ela falou assim: ai, mas eu fiz uma pizza. Ela fez a pizza, ela fez a massa da pizza, ela fez a pizza. Só que ela falou assim: então tem pizza com fantaúva, gente. Toda vez que eu quero falar pra minha mãe de uma decepção, eu falo: meu, parece pizza com fantaúva. Foi muito decepcionante, assim, não tava ruim, porque minha mãe sempre faz coisa boa, só que eu tava esperando por aquela torta de frango. E toda vez eu falo: não, mãe, pizza com fantaúva. Churrasco em família envolve sempre muita comida, né? Além das carnes, os acompanhamentos são um show à parte. É tanta coisa que dá vontade de experimentar de tudo. Mas cuidado com o que você põe no prato. Afinal, antes só do que mal acompanhado. Pois então, estava eu, no alto dos meus 5, 6 anos de idade, na casa do meu padrinho. Era uma dessas comemorações em que se reúne um monte de gente que você não conhece, ainda mais quando criança, né? A chance de você conhecer outros membros da família ou anexos é muito improvável, e era um desses casos. O evento em si era uma churrascada, era alguma coisa dessas assim, que se serve muitos complementos para o principal, né? E o complemento da vez, que chamou a atenção do meu cérebro não tão desenvolvido, foi o arroz. Era um arroz bem colorido, com vários legumes, um desses arroz à grega, e tinha algo muito avermelhado que eu não estava acostumado a ver inserido no meio ali da composição do arroz. E as pessoas ao meu redor, para me tranquilizar, né, disseram que, não, isso daqui é um pimentão, você pode comer tranquilamente, né? Por mais que eu associasse aquela cor, aquele formato ali, a pimenta, podia ser um pimentão, né? Por que não? Era uma pimenta. E eu devo ter ficado, assim, de uma cor similar ao do que estava no prato, porque as pessoas que estavam tentando me convencer se moveram para tentar, na verdade, me ajudar, né? Me dando refrigerantes e copos com água
Nada disso ajudou, eu lembro que só piorou a situação e o meu evento acabou. Desde então, a partir daquele ponto, eu não consegui comer mais nada. E a minha última memória foi estar dentro do carro, voltando para casa, reclamando com os meus pais que as minhas papilas gustativas apenas haviam sido queimadas. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, você deve lembrar de uma das histórias do Gerson e sua carne que desapareceu misteriosamente. Pois é, em mais um dos nossos passeios pelo Largo 13, a gente conheceu a Gersoni, que prova que carne não cai tão bem com esse nome. Estava trabalhando num restaurante e eu botei uma carne, ela é peça grande. Na panela de pressão, aquelas panelas grandes, né? E não tem aquele negócio que é tipo um bafô, não sei, em cima. E daí a panela abriu, a carne foi parar lá em cima. A gente ficou embaixo procurando a carne. Aí todo mundo, cadê a carne? No momento a carne caiu, em vez de lá, caiu dentro da panela de arroz grandona. Aí pronto, todo mundo começou a rir, porque todo mundo ficou procurando, cadê a carne? E a gente não achava, e ela presa lá em cima. E a gente procurando, cadê a carne? Ficou lá em cima, e a gente olhava e não achava, porque ela ficou presa dentro da chaminé. E aí a carne resolveu cair dentro da panela de arroz, para mostrar, eu tô aqui. Muitas vezes a paixão pela cozinha vem de cedo, e mesmo sem experiência, a gente tem que começar de algum lugar. Afinal, quem não arrisca, não petisca. Bom, vou contar uma história sobre um acidente de cozinha, quando eu era criança. Eu, desde pequena, gostava de cozinhar, sempre me interessava em observar minha mãe cozinhando, meu pai. E aí, às vezes, eu me propunha alguns desafios, testar algumas receitas, que eram simples, mas pra mim, naquela época, já eram grandes desafios. E aí uma vez os meus pais decidiram trocar o fogão de casa e eu fiquei muito empolgada com isso e decidi que era uma ocasião para eu testar uma receita um pouco mais complicada e sem a ajuda de ninguém. Então eu decidi fazer um bolo, que para mim era já um desafio suficiente. E aí eu fui, preparei o bolo com todo cuidado, segui todos os passos que a receita dizia. Coloquei no forno e aí fiquei ali esperando, né? E nessa época eu lembro que eu ficava realmente olhando a transformação das coisas na panela ou no forno. E o que aconteceu foi que essa transformação foi realmente um pouco excessiva, de forma que provavelmente eu coloquei mais fermento do que eu devia, ou simplesmente porque o forno estava muito potente. Fato é que o bolo começou a crescer, até que ele explodiu no forno novo. Realmente nunca ninguém tinha usado nada do forno nem do fogão. E é isso, o bolo explodiu e sujou realmente todas as partes internas e todas as paredes e mesmo a parte onde saiu o fogo. E aí eu fiquei extremamente chateada e frustrada com o meu fracasso culinário. E a minha mãe ficou extremamente furiosa com aquela situação, porque o forno não tinha nem ainda sido usado e já tinha uma grande catástrofe dentro dele. E foi assim, mas, bom, apesar dessa história, que depois se tornou uma anedota engraçada da família, eu ainda quis aprender profissionalmente a cozinhar e seguir nessa jornada da cozinha. A Kate cresceu, fez faculdade, fundou um projeto de culinária e a gastronomia nunca deixou de acompanhá-la, nem os perrengues. Isso foi logo no começo do meu projeto de cozinha e a gente era muito novinha, tinha, assim, 20 anos recém-feitos e a gente ia participar de um evento que ia durar uns 4 dias. E que ia ter um volume muito grande de circulação de pessoas, então a gente tinha que preparar muita comida. E aí a gente decidiu fazer um prato único e em proporções realmente gigantes. O que consistiu em a gente trabalhar o dia inteiro fazendo panelas e panelas daquele prato, que era chili com carne,
E que não era tão rápido, porque cada vez que a gente preparava um tanto, a gente tinha que ter muito cuidado com a carne, com refogar a carne direitinho, tinha o tempo da cocção do feijão, então era uma preparação que era um pouco longa, pensando no volume que a gente estava fazendo, e repetida várias vezes. E aí, nessa época, a gente cozinhava numa casa que tinha um espaço grande e tinha uma mesa enorme, que apesar de ser muito útil, porque ela tinha espaço para a gente trabalhar, ela era colocada sobre pés de cavalete. Então, a gente foi preparando tudo aquilo e ia resfriando aos poucos. E aí, no final da produção, depois de muitas horas em pé, trabalhando, a gente decidiu juntar todas as porções que a gente tinha preparado para equilibrar o tempero, enfim, e embalar tudo. E aí, a gente colocou toda a quantidade de que a gente tinha preparado. Na verdade, não foi toda, assim, mas mais uma metade do que a gente havia preparado em cima dessa mesa. E aí viramos para pegar o resto, assim, para terminar de fazer isso, para começar a embalar. E aí, de repente, a gente ouviu um estrondo. E metade da produção cai no chão, junto com a mesa e com um monte de outras coisas que estavam em cima da mesa. E foi realmente uma catástrofe, assim, além de um grande desperdício. A gente ficou extremamente triste e frustrada e irritada com aquilo. Também porque é isso, né? A gente era inexperiente, assim, era ainda muito recente as nossas vivências juntas na cozinha. Enfim, tivemos que preparar no dia seguinte o tanto de porções que faltou. E aí deu tudo certo, enfim, mas foi triste, assim, por vários motivos, mas ainda é uma história também que fica no imaginário das nossas aventuras de cozinheiras. De volta ao Largo 13, ali na Praça Floriano Peixoto, encontramos Marieli, a carioca. Cozinheira de mão cheia, ela trabalhou na casa de famílias abastadas de São Paulo. Se o almoço já não é grátis, imagina a receita. Aí tinha um cara lá que era chefe do seu André, da Bahia. Aí falou assim, Dona Maria, mas eu nunca moro na Bahia há muitos anos. Nunca comi purê de banana da terra. Nunca. E eu sou da Bahia. Nunca comi. Que coisa deliciosa. Como a senhora aprendeu a fazer esse purê? Eu falei, não, eu vou vender a receita pro senhor. Ele, não, vou vender. Quanto que é? Eu falei, para o senhor é R$30. Mais barato você pega, para o senhor é R$30. Tá bom, vou comprar a sua receita. Aí passou um ano, no outro ano ele voltou, tinha purê de novo. Dona Maria, aí, e a receita que a senhora não passou? Agora é 50. O senhor não comprou quando era 30, agora é 50. Não, sabe que a receita vai ser muito cara. Passou outro ano, voltar lá de novo, no aniversário do meu patrão. E aí, Dona Maria, vai ter a receita, agora é R$100. Ué, mas agora é R$100. Agora eu tô acompanhando o pessoal lá de Brasília, do Congresso, lá, que todo dia eles aumentam as coisas. Agora é R$100. Ah, não, eu vou fazer um pix pra senhora. Eu falei, faz. Então faz. Até hoje não chegou o pix aqui. Eu já saí de lá, já tem 2 anos, 3 anos. E o Pix não chegou aqui até hoje. Aí me convidou para ir na casa dele. Dona Maria, eu vou convidar a senhora para passar uns dias lá em casa, uma semana. A senhora conhece a Bahia? Eu falei, não, tenho vontade de conhecer. Pois eu vou levar a senhora lá em casa para conhecer a Bahia. Eu vou passar meu endereço, o número do meu celular. Vou mandar o Andrezinho comprar uma passagem para você e te espero no aeroporto. Eu falei, tudo bem, eu vou. Então tá, a senhora fica uma semana lá em casa. Eu falei, tá bom. Até hoje. Não veio Pix, não veio passagem, não veio nada. Obrigada por estar com a gente até aqui. Olha, eu tava até pensando em fazer uma coisa pra comer, mas depois desse episódio, eu acho que eu vou pedir uma pizza mesmo. Teve uma vez que minha mãe foi viajar pra fora. E quando ela voltou, eu falei, mãe, você pode comprar um M&M de caramelo pra mim? Porque não tem aqui no Brasil e eu gosto muito. Aí eu falei, é fácil, né? Só tá escrito caramelo, tipo, quase caramelo. E é um azul. Aí eu tava aqui esperando ela chegar com o M&M de caramelo do aeroporto. Quando ela chegou, ela falou, eu trouxe um M&M. Eu tipo, yes, um M&M de caramelo. E quando eu fui ver, era um M&M de waffle. Eu falei, não, a pizza com Fanta. De novo. Não é que M&M de waffle é ruim, né? Também não tem no Brasil. Mas eu queria meu M&M de caramelo, não a pizza com Fanta uva.